dose homeopática? Como é que funciona? Como é que seria a estratégia da igreja para dialogar com um casal gay que entra dentro da igreja? A estratégia é bíblica. A estratégia é a vida de Cristo. Cristo dialogou com a sociedade o tempo inteiro. É utopia o cristão achar que a igreja não tem que dialogar com a sociedade e com seus segmentos. Cristo dialogou com todo mundo. Porque senão ela vai ficar isolada, né? Ela tem que dialogar. Só que a igreja precisa compactuar, isso, mas dialogar sempre. Isso. A igreja precisa dialogar com dois princípios, aliás, com duas bases. Princípio muito bem estabelecido, identidade, a igreja precisa saber qual é a sua identidade e quais são os fundamentos dos seus princípios, e todos eles estão em Cristo, e com amor. A gente fala de diálogo, é importante a gente ensinar para o povo, por quê? Porque às vezes o casal gay chega na igreja e eles se sentem isolados, a gente não consegue incluir eles nas nossas atividades. Mas porque nós não sabemos quem somos. Exatamente, nós não temos... É o que ele está falando, nós não temos firmeza na nossa postura e conduta. Então eu tenho medo de chegar para falar com um casal gay e amanhã ou depois alguém fala assim, olha lá o pastor Fernando, sempre vi, usando aquelas pulseirinhas, aquele negócio de anel. Você quer ver uma coisa absurda? Aquilo ali é a flor. Vieram falar escorrega no versículo, como diz. Olha só que coisa absurda de falta de identidade. Vieram falar para mim que eu não podia dar carona para uma mulher saindo da igreja ou saindo de casa. Se eu encontro estiver chovendo, a irmãzinha tá lá toda molhada, eu não posso colocar ela no meu carro se eu estiver sozinho na casa da igreja. Por quê? Porque alguém vai ver e vai pensar mal de mim. E a palavra diz para você fugir da aparência do mal, meu irmão. Isso, legal. Ela justifica biblicamente. Aí eu pergunto, qual é a minha identidade e qual é o meu caráter? Vão falar de mim se tiverem o que falar de mim. Se não tiverem o que falar de você, se conhecem a você, não vão falar. Então a igreja sem identidade, ela requer isso. Vai chegar um homossexual e a igreja que não tem identidade, não sabe lidar com aquilo, ela pode até tratar bem, mas vão falar mal dela, porque ela até hoje nunca assumiu uma postura. E isso aí é tanto real, que se fosse assim... Vamos fazer um paralelismo com o Evangelho? Jesus, quando foi falar com a mulher samaritana, será que não era tão parecido quanto falar com gay? É exatamente a mesma coisa. Aí Jesus não é trouxa, não é bobo, né? O que ele faz com os discípulos? Meu irmão, eu tô morrendo de fome. Vai lá na primeira fila que tu encontrar no meio do caminho e vai fazer uma compra. Vai. Ele enxota. Ele expulsa os discípulos de perto dele. Por quê? Porque ele tinha que falar com essa mulher samaritana. E se ele fosse só em direção à mulher samaritana, os discípulos iam falar assim, Jesus, o que o senhor vai fazer? Fala com uma mulher samaritana, sai daí, para. É a mesma coisa que acontece, não dá carona não, pastor. Deixa a desgraçada ficar no ponto de ônibus morrendo pra ser assaltada. No caso de Lucas 15, quando ele vai dialogar ali com os cobradores de impostos ali, abusivos, né? Aqueles caras que cobravam impostos de forma sai de reto? Que negócio é esse? Eu vou falar com esses homens? Falar com esses homens, ele abraçou, acolhendo, e criou a parábola do filho pródigo, da ovelha perdida, da dracma perdida. Uma outra coisa, né, que... Mas Jesus sabia quem era, né? Que ainda mais, talvez seja mais complexa do que como receber, né, um gay na igreja, é como a igreja, como nós como cristãos pensamos o lugar do gay na sociedade, né? Porque o movimento LGBT, ele tem alegações, né, e está lutando por direitos. E como nós devemos olhar e ver esses direitos? Eu acho que alguns direitos que eles pedem são legítimos e outros não. E aí vamos analisar alguns aqui. Então, vou pegar o princípio da laicidade do Estado, por exemplo. No Antigo Testamento, a gente tem um exemplo maravilhoso. Quando Salomão recebe 2 prostitutas, né, ele, na qualidade de juiz de Israel, ele recebe 2 prostitutas com uma alegação. Ambas tinham um filho. Quem era, né? Um filho morreu. Né? Quem era a mãe? Eram prostitutas. Né? Um filho morreu. E a alegação, o pedido de uma, queixa de uma, é que ela trocou o filho de madrugada. Quando ela acordou, não, esse filho não é meu. O meu é o que está vivo. Salomão não tinha como saber qual era o filho. Na sabedoria ele disse, corta no meio, dá um para uma criança, outro para outra. Não, prefiro que fique com ele. A verdadeira falou isso. A falsa disse, essa não vai ser nem meu nem dela. Ele disse, a mãe verdadeira é essa aqui. Olha que coisa interessante. Em nenhum momento Salomão julgou o fato delas serem prostitutas. Em nenhum momento Salomão disse que elas estavam debaixo de maldição, que aquele pai, quem era o pai. Em nenhum momento ele disse, olha, isso aconteceu porque vocês moram sozinhas, vocês são prostitutas, se vocês fossem mulheres casadas, cada uma não teria isso. Em nenhum momento ele julgou a moral ou
a espiritualidade dessas mulheres. Ele julgou exatamente a queixa delas. E a queixa delas era legítima. Um filho que havia morrido, de quem é o filho. Tá? Então, pelo fato delas serem prostitutas, elas não podiam ser eximidas do seu direito de justiça, de lutarem pelo filho delas. Tá? Então vamos pensar num casal gay. Vamos supor que eu e o Ivan somos gays. Não é só suposição, tá? Coisa horrorosa que ia ser, só pra avisar. Não se anima, não. Suposição isso. Não é passivo, Ele não. ficou vermelho, viu? Ele ficou vermelho. Vamos supor que a gente seja gay e por eu ter assumido a minha postura gay, a minha mãe me expulsou de casa, eu perdi completamente contato com a minha família, e aí a gente mora junto já há 15 anos. Nós trabalhamos os dois e compramos um apartamento junto. Só que a gente não pode colocar o apartamento no nome dos dois porque a justiça não aceita, só se fôssemos casados no papel. Aí o apartamento ficou só no nome dele. A gente precisa escolher o nome de um, mas ambos trabalharam e pagaram juntos. Depois de 15 anos, a gente briga e termina, né? Se separa, vai cada um pro seu canto. De quem é o apartamento? De quem é o apartamento? Dos dois. Só que ele diz, não, eu vou ficar com um apartamento pra Isso, mim. Michel, é simples, é uma questão legal. Isso não tem a ver com direito ou não. É justiça. É justiça, gente. Justiça. Esse exemplo que o Michel, embora seja esdrúxulo demais, desculpa, Michel, mas é isso mesmo. A gente não consegue separar o que é teológico, né? Uma visão teocentrista. Mas agora e a igreja? Acolhe o casal gay? Aí é a pessoa que está vindo. Abraça, faz esse tipo de orientação. Na igreja existe um estatuto. Aquilo ali é como se fosse um clube. O estatuto diz, nós aqui não aceitamos o casal gay. Ele não pode casar, ele não pode isso. Agora, se ele quiser frequentar, se ele quiser estar ali, quiser ouvir a palavra de Deus, quem sabe em algum momento eles se convertem de verdade e são transformados. Então, esse é o problema, ficar ali, né? Porque quando os olhar gays, altivo, preconceituoso. quando os gays estavam pedindo para que o casamento, a união estável, casamento não, para que a união estável fosse aceita entre pessoas do mesmo sexo, me parece, tá, que era isso que eles estavam querendo, direito de dividir os bens. Direitos iguais. Direitos iguais, né? Agora, quando eles querem o casamento e querem ser considerados família, como por exemplo o direito a adotar crianças, aí eu sou contra. Por quê? O casamento é uma instituição. E é uma instituição moral. Está dentro do âmbito moral e não só legal. Exato. Aí a gente diz, não. O limite é esse aqui. Aí a igreja tem que se posicionar junto à sociedade, junto aos políticos, junto às leis e dizer, não, o limite é esse. Entende? Quando o Michel no bloco anterior tinha falado sobre o feminismo, e ele falou que naquele tempo a igreja perdeu a oportunidade de defender, de se levantar a bandeira a favor das mulheres, quando o problema já existia. Porque esse é o papel da igreja. Assim como agora, com os gays, a igreja também perdeu a oportunidade de, antes de serem levantadas bandeiras a favor deles, a igreja perdeu a oportunidade de levantar uma bandeira em favor deles em respeito à humanidade. Defesa do cidadão, da pessoa. Isso aí. A igreja tem perdido várias oportunidades ao longo dos séculos. Hoje nós estamos perdendo mais uma no Brasil a respeito da política como sociedade, como humanidade. A igreja, de novo, não está se levantando e está deixando tudo ser decidido lá no Planalto. E não trabalhando a questão da justiça. Não está fazendo sendo nada proclamadores de justiça. novo. Nós estamos vendo... o negócio está essa proclamação de justiça vai vir da onde? De um protesto? De um protesto, de um artigo, de uma palavra, de um documento, de qualquer coisa que fique claro. O poder político que a igreja tem. Exato, que fique claro. Nós não concordamos com a corrupção do jeito que está. O grande problema é que há tanta divisão institucional que para uma voz como essa teria que ter primeiro um rompimento. O problema é que nem nós no nosso meio temos uma voz. Nós não temos. E quem diz ser a nossa voz não é a nossa voz. Não representa. Porque você vê lá, o Silas quer dizer que é a voz dos evangélicos. A mim ele não me representa. Eu não assinei nenhum documento. Ele não me representa, não representa o Michel, te representa, também não representa você, Pablo.
Não representa. Então ele é a voz dos evangélicos? Não é. Uma bancada evangélica, meu irmão, no Senado, não existe. Não existe ter bancada evangélica. Como não existe ter bancada católica. Não existe ter bancada ruralista. As bancadas têm que estar lá como políticos, lutando em prol do povo. Mas ninguém está ali lutando em prol do povo. Está ali lutando em prol de si mesmos. Essa que é a grande questão. Então, se lá não há princípio de justiça, que nós que nos dizemos Igreja de Cristo Jesus, sejamos alguma coisa que de fato proclame essa justiça. A grande questão é que aí a gente fala assim, por que nós nos perdemos? Nós nos perdemos porque nós não vivemos a palavra de Deus. Salmos capítulo 10, versículos 17 e 18. Tu, Senhor, ouvirás os desejos dos mansos, confortarás o seu coração, e inclinarás o teu ouvido para fazerdes justiça. A quem? Ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra não mais inspire terror. Quer mais viver a verdade bíblica do que essa? Quando nós entregamos as nossas vidas, o nosso modus vivendi na mão dos homens, o que nós vamos experimentar é o terror. Mas se nós vivêssemos um evangelho de verdade, puro, simples, aplicado na base do amor, que foi isso que Cristo nos ensinou. Quando Cristo recebe a mulher adúltera, escreve na areia, dissipa a todos com uma simples frase, aquele que não tem pecado, que atire a primeira. O que ele estava fazendo ali? Ele estava agindo com justiça. Quem ficou para reclamar? Ninguém. Romanos 8, se eu não me engano, vai dizer que a natureza aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E parece que Deus está fazendo um movimento no nosso país que está tendo exatamente o que o Fernando está falando. Pessoas estão passando a pensar e não serem mais pensados. Pessoas que nunca pensaram em pensar em política, Pablo, mas eu não sei. Hoje parece Pablo, que há um interesse. Eu sei que isso talvez tenha interesse. Não agora, mas né, futuramente. É só no futuro. Porque se a gente for pensar, olha, eu fiz um dia desses, eu estava fazendo um levantamento que fui pregar os batistas estiveram agora no mês de agosto, o mês da juventude. E eu fui pregar numa igreja, e aí me deram um tema, eu fiz um levantamento estatístico. Em 1970, nós tivemos um movimento, e eu estou falando de batistas, tá? Chamado o Brasil para Cristo, que tinha como objetivo plantar cerca de 2.000 igrejas no Brasil inteiro. Tá? Naquela época, em 1960 e 70, nós tínhamos aproximadamente, nós éramos 5% da população brasileira. 5%. Nós hoje somos 22% da população brasileira. Nós estamos chegando a quase 45 milhões de evangélicos no Brasil. Naquela época, nós não chegávamos a nem 1 milhão. Era um número ínfimo, horroroso, ridículo. O que mudou de 1960 para agora, 2017? Piorou. Só piorou. Ou seja, se nós estivéssemos crescendo enquanto Igreja de Cristo Jesus, e estivéssemos proclamando a justiça diante do nosso país, era para nós estarmos vivendo uma outra realidade. Só que a gente não para ver os nossos vizinhos. Estados Unidos é o país que hoje tem o maior índice de decadência moral no mundo. Por quê? Porque se afastou do Evangelho de Cristo Jesus. A Europa nem se fala, né? Então não se fala. É aquilo que o Michel falou logo no início. A gente está vivendo atrasado o que os outros já viveram. E ao invés de nós pegarmos o exemplo do que está acontecendo, não cometer aqui, mas nós agora somos midiáticos, nós agora estamos ganhando dinheiro. A gente está ficando rica. Está na hora de a gente parar e rever nossos conceitos e de verdade colocar nos nossos joelhos em terra e pedirmos, Senhor, tem misericórdia de nós. Maravilha! Olha aí a contribuição do Fernando. Vamos para